Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Isso mesmo, o nosso curso de História completo. Por que completo, professor? Você tem vários... Eu já vi aqui dentro do YouTube aqui, N outros cursos de História que eu acho que são completos. Tudo bem, se você acha que é completo, maravilha. Mas só que o nosso curso, por que seu curso é diferente? O nosso curso é voltado para concursos vestibulares e também para militar. Professor, mas todos os outros cursos que eu vi aqui são voltados também para pré-militar? Exatamente isso, também eu já vi isso. Mas o que difere o nosso curso, nosso CHC, o nosso curso de História completo, como vocês podem observar aqui nesse cartaz bonito? Esse cartaz bonitão aqui, tudo mais gostosão. A diferença do nosso CHC para os outros cursos é que nós temos uma barcada aí em conteúdos muito maior. Nada menos aí, se eu não me engano, temos mais de 180 aulas dentro do YouTube aí no nosso canal. E nesse caso, o nosso curso de História ele é completo para concurso, para vestibulares, para pré-militar e também para qualquer prova que caia sobre o conteúdo de História. Ou seja, provas específicas e entre outros, beleza? O nosso curso aí, professor, o seu curso aí, ele é um pouco, como que eu posso dizer, as suas aulas, é um pouco sem criatividade, porque você tem aí outras aulas aí com criatividade, com programas e entre outras coisas, mas o nosso curso aqui ele é simples, por quê? O intuito aqui é não ter aquela doideira toda, mas sim o quê? Não é doideira que eu quero dizer, mas não ter o intuito aqui é não trazer boniteza, mas trazer o quê? Conteúdo para você passar na sua prova, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, isto sai o celular para mensagem 3291650267. Professor, você vai falar sobre história do Brasil? Sim! Não é possível que você vai falar de Primeira República de novo. Professor, eu já vi uma diferença do seu curso. Me fale o que é essa diferença que você observou e agora. Professor, Primeira República, na sua aula, nos seus vídeos, você abordou aí não sei quantas partes aí, Primeira República. São tantas aulas falando sobre Primeira República. Então, o que você vai observar então nesse momento? Eu já vi aulas, professor, que Primeira República você fala unicamente numa aula só. É isso mesmo. Então a diferença está nisso aí. O nosso curso de História completo ele é muito mais completo em si. Eu falo de Primeira República, mas eu falo de uma Primeira República bem detalhada. Tranquilo, pessoal? Então, hoje iremos falar aí sobre História do Brasil 84, aula pedido. Professor, 84 aulas falando sobre História do Brasil, sim. Beleza? Por que, professor, tanta aula assim? Como eu já falei para você, meu filho, oh meu Deus do céu, para ser um curso bem completo, para atender todas as provas, qualquer prova de história que você vai prestar, beleza? Agora sim nós iremos entrar na nova parte. O dito e falado governo provisório, parte 1. Ou seja, deixamos de lado a Primeira República, professor. Sim, a chamada República Velha, a República Oligarca, ou também a chamada República dos Coronéis. Nós deixamos para trás. Ou seja, aquela ideia de oligarquia assumindo poder, entre outras coisas mais, aqui nós iremos ver uma mudança nesse pensamento. Por quê? Nós passaremos agora para a chamada Segunda República. Ou seja, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelas Vargas, o bom velhinho, um político muito astuto para o intuito daquele, e tudo mais. Então nós vamos observar isso aqui dentro do nosso chamada Segunda República. Tranquilo, pessoal? Então, professor, Primeira República vai até onde? Até a nossa última aula que nós falamos aí sobre o quê? Tenentismo. A partir de governo provisório agora para frente é a chamada Segunda República. Beleza, pessoal? Eu vou falar até onde? O panorama, que nós iremos observar nessa aula, professor? O panorama, isso mesmo. Que panorama é esse? O panorama de qual visão? Calma, você vai observar ainda, nem passei ainda. E falamos sobre a Revolução de 1932. O que é a Revolução de 1932, professor? Calma, meu filho, eu nem falei do panorama ainda. Se você quer saber logo da Revolução de 32, ô meu aluno estressado e apressado, calma. Vamos por partes, beleza? O panorama nós vamos ver aqui agora. 3 etapas. Era Vargas, de 1930 a 1945. O que eu quero dizer com isso?
A dita Era Vargas, pessoal, quando cai no seu edital Era Vargas, a Era Vargas, pessoal, eu não acho muito interessante você abordar nesse momento. Mas a Era Vargas, por quê? Isso aí é outro pensamento. Mas esquece isso que eu falei, eu nem sei por que eu falei isso. Mas caiu Era Vargas no seu edital, você tem que saber. É o período em que vai de 1930 a 1945. Ou seja, quando Getúlio Vargas entra no poder e quando ele sai do poder. Mas ele sai do poder nesse momento e acabou? Não. Porque ele volta em 1950 e morre em 54. Ou seja, o que nós vamos observar aqui, Getúlio Vargas não vai até o fim do seu governo. Porque em 54 ele se suicida, né? Ele se mata com um tiro. Mas vamos falar disso agora? Não. Nós vamos falar aqui primeiramente, como você observou aqui atrás, governo provisório parte 1. Então nós temos duas partes? Sim. 3 etapas. Por que dessa Era Vargas tem 3 etapas? Nós iremos observar essas 3 etapas. O governo provisório é uma delas. O governo constitucional e o dito governo ditatorial, ou seja, o tão falado Estado Novo. Beleza? Então, 3 partes. Getúlio Dornelas Vargas nasceu aonde? De São Borja, no Rio Grande do Sul. Um estancieiro, participante aí do Partido Republicano Rio-Grandense. O seu pai era um dos líderes regionais do Partido Rio-Grandense. E Getúlio Vargas teve uma participação tradicional dentro da política brasileira. Beleza, pessoal? E o que nós temos que observar aqui nesse momento? 3 de outubro de 1930. O golpe de 1930, ou seja, a chamada Revolução de 1930. Tranquilo, pessoal? Ou também, como eu gosto de falar, de golpe. Beleza? Em 3 de outubro de 1930, com Getúlio Vargas e o pessoal que estava apoiando, amarra os seus cavalos no obelisco, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, capital do Brasil da época. Instala-se, então, o dito chamado governo provisório. Primeiramente, pessoal, antes de falarmos do governo provisório, nós temos que observar uma coisa aqui muito interessante. O apoio que se dá a Getúlio Vargas, nós já falamos se eu não me engano, na aula anterior, antes de falar sobre 1930, sobre o golpe da Revolução de 1930, nós observamos o quê? E se não observou, eu já vou falar aqui de uma vez. É que Getúlio Vargas, pessoal, tem um apoio de diversas, entre outras, oligarquias e também apoio de estados, né? Nesse caso aí, esses estados irão apoiar Getúlio Vargas. Mas que estados são esses? No caso, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os principais. Então só esses que apoiaram? Não. Pessoal, nós temos que entender uma coisa. As ditas oligarquias dissidentes, ou seja, a Primeira República, pessoal, ela valorizou muito uma pequena parte da sociedade brasileira, uma pequena parte da elite brasileira, principalmente de Minas Gerais e São Paulo. As oligarquias desses estados tinha principalmente aí nesse caso São Paulo, né? E temos outras ali no Sudeste, Rio de Janeiro, mas principalmente essa. Elas tinham um grande apoio do governo federal, incentivos e entre outras coisas mais. Tranquilo, pessoal? Como nós já observamos aqui, o chamado tão famoso Convênio de Taubaté. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente, pessoal? Teremos que entender aqui primeiramente é que as outras oligarquias, os outros estados que não participavam dessa política de beneficiamento do governo federal, eles estavam o quê? Queimados com o governo federal. Eles estavam, assim vamos dizer, odiados pelo governo federal. Então eles observam nessa Revolução de 1930 uma forma de quê? De você tentar um apoio maior do governo federal. Então apoia o governo federal em troca de apoio do governo da Revolução de 1930. Claro que Getúlio Vargas vai saber muito bem apoiar, né, usar desse apoio para dar o golpe de 1930. E além disso, os próprios tenentes, né, como nós observamos anteriormente, estavam já insatisfeitos com essa república velha, né, querendo modernização e aquelas outras coisas mais. Eles vão o quê? Ver na Revolução de 30 uma forma de também subir ao poder e ter prestígio. E entre outras camadas dentro do setor que nós vamos ver nas nossas próximas aulas mais à frente.
Tranquilo, pessoal? Mas nós temos que observar aqui, o apoio que se dá a Getúlio Vargas na Revolução de 1930 não é um apoio somente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Não. Você tem outros estados, outras oligarquias dissidentes e até mesmo oligarquias paulistas que estavam insatisfeitos com o governo vigente, algumas, claro, que vão apoiar essa Revolução de 30. Então, em 3 de outubro de 1930, é dado o golpe. Washington Luiz cai. Tranquilo, pessoal? Instala-se então o chamado governo provisório. Esse governo provisório, pessoal, é rodeado de um clima de instabilidade. Que instabilidade é essa? Pessoal, nós temos que observar que um ano antes, nós temos o quê? A crise de 1929, o crack, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o que nós observamos aqui é que a crise afeta em cheio a economia brasileira, nesse caso, predominante agroexportador, ou seja, a economia do café. Você tem aqui a queima de sacas de café, entre outras coisas, tudo para tentar salvar essa economia. E como você observa, então, essa crise atinge em cheio o Brasil. Então, era um clima de instabilidade que, dentre os revolucionários de 1930, você observa o quê? Pessoas diversas partes da sociedade brasileira. Você tem oligarcos, você tem industriais, você tem tenentes, você tem entre outras pessoas apoiando essa Revolução de 1930. Então você tem que observar o quê? Que essa diversidade dentro dessa revolução, dentro desse golpe, era um clima de instabilidade no momento. Tranquilo? E as oligarquias, como eu já falei para vocês. Tranquilo? O governo provisório, pessoal, começa a ser feito, né? O Getúlio Vargas começa a governar através de decretos. Ele emite um monte de decretos. E um desses decretos é a criação do Ministério da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Onde, nesse caso, nesse último aqui, você tem Lindolfo Collor na participação. Mas, pessoal, qual que era o objetivo desses decretos, desse governo provisório? O objetivo é o quê? Uma reforma política. Essa reforma política, pessoal, ela privilegiava o quê? Ela combatia o quê? Eliminar os abusos que vinham lá da Primeira República. Ou seja, a grande influência regional de diversas oligarquias. Então, a forma era o quê? Levar uma reforma política para eliminar esses abusos. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, você observa que ele fecha o Congresso, fecha as Assembleias Legislativas, fecha as câmaras municipais. Por quê? As pessoas que nelas estavam investidas, elas tinham entrado através do quê? Das fraudes, do bico de pena. Ou seja, eram avaliados por quê? Pela comissão de poderes. Era aquela comissão que avaliava a pessoa, que ela seria boa ou não para o governo federal. Se ela ia atender ou não as situações que o governo federal aceitava e pretendia. Ou seja, as oligarquias situacionistas. Então, esse pessoal que estava investido ali eram pessoas que estavam aqui, ligadas a essas oligarquias principalmente. Beleza, pessoal? E nesse momento, ele tira todos os governadores e lê o quê? Interventores. Nesse caso, interventores militares. E nesse caso, você observa o quê? Já que os militares, os tenentes apoiaram na Revolução, nada mais, nada menos, agora de lavar a mão deles. Ou seja, nomeia interventores de sua confiança para diversos estados. Nesse caso. Tranquilo, pessoal? E a dita chamada política do tenentismo. Essa nomeação de interventor, você pode observar também esse nome também em livros. Beleza? Política do tenentismo seria o quê? Essa nomeação de interventores na forma de quê? Centralizar o poder na mão do Getúlio Vargas. Qual que era o objetivo, então? Acabei de falar agora. Professor, você acabou de falar o objetivo de centralizar. Isso mesmo. A ideia de Getúlio Vargas, pessoal, era de ficar no poder. E para ele ficar no poder, ele tinha que eliminar o quê? A sua oposição aos poderes regionais, ou seja, essas oligarquias teriam que ser dominadas. Nesse caso, as pessoas que estavam governando aqueles estados estavam sob influência dessas oligarquias regionais. Nesse caso, era uma dificuldade para se governar. A nomeação de interventores, pessoal, é uma forma de diminuir
esse poder oligárquico regional ganhado dentro do dito federalismo. Tranquilo, pessoal? Então é uma forma de quê? Centralizar o poder na mão de quem? De um cara, Getúlio Dornelas Vargas. Beleza, pessoal? E suspende a Constituição de 1891. Porque ele vai governar agora através de decretos, ok? Ou seja, a centralização, carinha triste, ou seja, não agrada muita gente. Essa centralização, esses atos, esses decretos sendo promulgados aí, sendo baixados pelo governo federal, eles não vão aceitar, muitas dessas pessoas da sociedade da elite, não vão ver essa centralização com bons olhos. Então você vai observar o quê? Agito de oligarquias. Por quê? Essas oligarquias que estavam acostumadas com o poder, vindo lá da Primeira República, esse controle do governo regional, governo local, esse controle agora, esse poder que eles eram acostumados, agora estavam o quê? Tirando de suas mãos. Ou seja, essa centralização do poder que Getúlio Vargas estava fazendo, estava levando o quê? A insatisfação dessas oligarquias que estavam acostumados com esse poder. Beleza? Por causa de quê? Da federalização. Ok? E nós observamos dois focos, Rio Grande do Sul e São Paulo. Professor, Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul não apoiou o raio do cara para subir o poder? Como que o cara agora, Rio Grande do Sul, vai de encontro? São Paulo tudo bem, mas Rio Grande do Sul por quê? Pessoal, Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros. Borges de Medeiros via Getúlio Vargas como pupilo dele. Só que com essa centralização, com essa levada de poder, essa manipulação de poder, a diminuição do poder dessas oligarquias regionais, vai observar o quê? Que Getúlio Vargas tira muita influência de Borges de Medeiros dentro do Rio Grande do Sul. Essa dita centralização. Flores Cunha era o governador do Rio Grande do Sul. Flores Cunha vai apoiar Getúlio Vargas, mas Borges de Medeiros vai contra essa centralização. Por quê? Está tirando de suas mãos essa influência que ele tinha regional. Beleza? São Paulo também vai contra. Por quê? Pessoal, São Paulo era uma hegemonia dentro da política do Brasil. Então ele perde essa hegemonia, esse prestígio de comando do poder, comando econômico dentro do Brasil. Então é uma insatisfação porque eles estavam no poder. Beleza? E, primeiramente, a nomeação de um interventor, João Alberto, um militar e não paulista. Por quê? Você vai observar que isso vai ser uma das reivindicações pelos paulistas para ter a chamada Revolução de 1932. E querendo uma nova Constituição já, porque a Constituição de 1891 foi suspensa. Tranquilo, pessoal? Nós temos que observar aqui primeiramente o quê? A Revolução de 1932. Pessoal, quando você fala de Revolução de 1932, logo você gira o quê? Em torno de quê? O interventor tá lá, o interventor é um estrangeiro de fora, governando São Paulo, beleza. A pedido de uma nova Constituição, legal. Mas principalmente, pessoal, observem isso. Tenham cuidado. Essa Revolução de 1932, pessoal, ela vai muito em interesses oligárquicos, cafeeiros, que apoiavam, que estavam no poder, que estavam ali dentro da Primeira República, manipulando toda a política econômica brasileira. Ou seja, essas pessoas que agora foram usurpadas do poder, foram tiradas do poder, estavam insatisfeitas. Aquela hegemonia que elas tinham não estava mais com elas. Ou seja, é um índice muito grande para você se rebelar contra o governo federal. Principalmente levando ideia o quê? Liberais. Por quê? Essa centralização de governo de Getúlio Vargas e governando por meio de decretos, isso não é uma coisa liberal. Tranquilo, pessoal? Em 9 de julho de 1932, você tem o começo o estouro da Revolução de 1932, beleza? A Frente Única Gaúcha, né? A Frente Única Gaúcha, que eram partidos regionais que vão desligar desse caráter com Getúlio Vargas e vão levantar armas. Só que eles vão ser o quê? Sufocados. Então, Rio Grande do Sul, porque Flores Cunha, pessoal, apoiou
Getúlio Vargas. O governo, né, no caso do Rio Grande do Sul, aí vamos dizer 99%, 89%, vai apoiar o governo federal de Getúlio Vargas. Mas aqueles pessoal que estavam sendo influenciados por essa centralização e essa perda de influência regional, claro que eles vão o quê? Rebelar. Tranquilo? E em São Paulo, principalmente São Paulo, que vai ficar sozinho nessa derrota, né? Nessa Revolução de 1932, ela vai o quê? São Paulo vai o quê? Levantar armas. É o principal estado que vai levantar armas contra o governo federal. O jornal tenentista, tinha um jornal tenentista, onde esse pessoal de São Paulo, revoltosos aí, vão tentar atacar esse jornal e dentro desse jornal vai sair tiros e vai matar 4 pessoas. Miragaia, Marcondes, Drauzio e Camargo. O dito MMDC. MMDC. Não é o mínimo múltiplo divisor comum não, beleza? Você pode até observar isso em matemática. Mas aqui, nesse caso de história, é uma bandeira que vai ser levantada contra as opressões do governo federal. Ou seja, esses pessoal vão ser mártires dentro da Revolução de 1932. MMDC. Miragaia, Marcondes, Drauzio e Camargo. Beleza, pessoal? Qual que era o objetivo dessa revolução? Principalmente, deposição de Getúlio Vargas. É muito interessante aqui nesse momento para sua prova. Cuidado com imagens, cuidado com imagens, cuidado, cuidado, cuidado. Se eu não me engano, tem uma imagem, um cartaz, que está escrito a baixa ditadura. Ou seja, você observa um cara com um chapelão, um grandão, com um velhinho na mão e com um trabuco na outra mão. Se eu não me engano, é isso. E as provas, pessoal, eu vejo muito e acho muito interessante, nesse caso do examinador, ele buscar uma questão, buscar uma formulação de uma questão dentro de imagens. Porque imagem, pessoal, não é uma coisa, só uma imagem, não é uma foto. Ela diz alguma coisa. Eu já falei muito aqui dentro do CHC, no nosso Facebook Estuçar. Eu trabalho muito com isso, que eu acho muito interessante. Por quê? O que você observa nesse momento? Você observa que você tem nesse momento um cara com chapelão, o dito bandeirista, né, o bandeirante, nesse caso representando São Paulo, com um cara na mão, com um velhinho na mão. É quem? Getúlio Dornelas Vargas. Ou seja, abaixo a ditadura, abaixo essa centralização, esse governo opressor que foi transformado no governo provisório de Getúlio Vargas. Então, cuidado com essas imagens que aparecem na sua prova. Eles podem te perguntar alguma coisa sobre aquela imagem e tentar te deslumbrar por relacionar aquilo com algum fato histórico dentro do Brasil. E nesse caso você já sabe, beleza? Então, eu peço vocês também que, além das nossas aulas aqui, no nosso canal, você também acompanhe, por favor, se você não é amigo aí, faz parte do nosso Facebook, você, por favor, peça a solicitação ali, porque eu mando exercício, e nesse exercício também eu mando vários exercícios com imagens, e também imagens explicando, nesse caso aí, esses significados, tranquilo? Pedir uma deposição de Getúlio Vargas, um governo mais liberal e novas eleições. É um marco muito interessante e eu já quero que vocês saibam aqui, já de primeiramente, que eu vou falar isso aqui em todas as aulas que eu estiver falando. De 1930 até 1945, Getúlio Vargas não é eleito nenhuma vez. No fim do governo provisório, como nós vamos observar, ele é eleito de forma indireta, por uma Assembleia Legislativa, dentro lá da Assembleia Constituinte. Ele é eleito de forma indireta. No fim do governo constitucional, ele é eleito? Não, ele dá um golpe. Ele dá o golpe chamado Estado Novo, né? Inaugurando o Estado Novo em 1937. Mas o que nós temos que observar aqui? Durante a era Vargas, Getúlio Dornelas Vargas não é eleito. Lá em 1950, como eu já falei para vocês aqui, que é o segundo governo de Getúlio Vargas, aí sim ele é eleito pelo voto popular. A volta nos braços do povo. Mas aqui nesse momento, era Vargas de 30 a 45, ele é eleito de forma indireta e no outro caso ele dá um golpe. Beleza? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, como eu já falei,
esses partidos regionais que estavam, essas oligarquias que estavam contrárias a essas ideias de Getúlio Vargas, são derrotados. E São Paulo fica só. Fica só nessa batalha. Essa revolução, pessoal, ela vai durar nada mais nada menos que 3 meses. Professor, é muito pouco? Sim. Mas para as horrorosidades que aconteceram dentro dessa revolução, dentro dessa guerra interna no Brasil. O rádio, pessoal, foi usado muito, nesse caso, como divulgação por São Paulo para as pessoas se alistarem no exército, né, na frente aí contra o governo federal. O ouro para o bem de São Paulo, a campanha O Ouro para o Bem de São Paulo. Ou seja, várias pessoas naquele momento, pessoal da sociedade, estavam doando o seu ouro, joias, tudo que eles tinham de valor, para quê? Para essa campanha contra o governo federal. E claro, os combatentes paulistas nesse momento, pessoal, eles são muito precários, mas eu estou falando precários aqui no sentido de armamento, no sentido de estarem preparados para enfrentar o governo federal. É drástico aqui, pessoal. Nós temos história que vocês já ouviram falar e tudo mais, que a precariedade de armamento do governo, do pessoal aqui, dos revolucionários de 32, era tão grande que eles usavam matracas. Isso mesmo, matracas. Eram engenhocas que faziam barulho, e esse barulho parecia com o quê? Com um barulho de metralhadora. Ou seja, no intuito de quê? De você tentar ganhar psicologicamente. Olha, tá aí uma grande ideia aí, uma revolução dentro aí de uma guerra psicológica, um conflito psicológico, para o quê? Amedrontar as tropas federalistas com o barulho dessas matracas. Ou seja, você observa uma precariedade, nesse caso, no armamento bélico. Ok? A Marinha, ela bloqueia o Porto de Santos, evitando qualquer apoio, aí o apoio como triste, porque um apoio do Rio Grande do Sul já elimina, nesse caso aí também lá no Rio Grande do Sul, com Flores Cunha, você tem essa eliminação. O comando se dá aí através do general Góes Monteiro, e você observa até a participação da aviação dentro dessa revolução. Tranquilo, pessoal? Como você observa, a tão levada em cima parte do governo federal, você vê o que? Nesse caso, a superioridade. Então você observa o que? A derrota, 3 meses depois, a derrota de São Paulo. As forças paulistas veem a derrota. Tranquilo? Mas só que a Revolução de 1932, pessoal, ela foi tipo assim, eu perdi, mas eu ganhei. Uma das reivindicações que São Paulo estava fazendo era a convocação de uma nova Constituição. Nós vamos observar essa Constituição de 1934, a Segunda da República. Essa Constituição, pessoal, ela foi aceita, Getúlio Vargas aceitou. Além dele ter aceitado lá a substituição do interventor paulista de João Alberto para Pedro Toledo, né, que Pedro Toledo era um paulista e um civil, eles vão ganhar também o quê? A Constituição de 1934. Eles ganhando essa promulgação, né, promulgação não, a abertura de uma Assembleia Constituinte para ser votada uma Constituição, São Paulo fala assim, nós perdemos a guerra, mas nós ganhamos a liberdade através da Constituição de 1934. Tranquilo, pessoal? Por quê? A guerra, essa revolução acaba antes. Mas só que o quê? Com a aprovação de uma convocação de uma Assembleia Constituinte, para São Paulo isso já era uma grande vitória. Beleza? Essa Constituição de 34 que nós vamos observar, ela continua com o presidencialismo, ela continua com o federalismo, mas só que ela elimina o vice-presidente e você tem o quê? Eleições indiretas. Por quê? No fim dessa Assembleia Constituinte, Getúlio Dornelas Vargas é eleito pela Assembleia. Ou seja, essa Assembleia. E é eleito de forma indireta. Indireta porque o quê? Não teve o voto totalmente do povo. Tranquilo? Na nossa próxima aula, falaremos sobre o quê? Sobre o governo provisório, parte 2. O nosso curso de História completo para concursos vestibulares
e também pré-militar. Beleza? Professor, eu sou do específico, vale também vale. Porque o nosso curso de história ele é o quê? Como falei? Completo. Valeu, pessoal, e um abraço.